Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é sobre o Dead by Daylight, ou como eu gosto de falar, Dead by Daylight. Que pra você que não conhece esse jogo, ele é basicamente um jogo de terror assimétrico, que no caso são 4 players sobreviventes, no qual tem que fazer geradores e também escapando dos killers, utilizando pallets, que são basicamente pedaços de madeiras que você usa pra dar na cara do killer, em que você simplesmente dá uma palhetada nele e ele fica meio atordoado. Não só as pallets, mas também janelas que ficam pelo mapa. E no final, caso todos os sobreviventes terminem os geradores, os portões acabam liberando, e depois de você passar alguns segundos abrindo a porta do portão, você consegue escapar do killer. O killer, por sua vez, tem o objetivo de, matar os sobreviventes, o que é meio óbvio e tal, mas enfim. O killer, para matar os sobreviventes, tem duas maneiras. A primeira e a mais clássica, que basicamente todo killer vai usar, é matar os sobreviventes utilizando o gancho. No caso, para o killer colocar o sobrevivente no gancho, ele tem que deixar o sobrevivente no estado de morrendo. Mas para isso ele tem que bater 2 vezes no sobrevivente. Claro que isso daqui vai variar conforme algumas condições, mas eu já explico essas condições. Mas enfim, independente do killer que você tiver, você bate 2 vezes no sobrevivente, ele vai cair. Você então agarra o sobrevivente, coloca no gancho, e esse sobrevivente tem que esperar outro player chegar para tirar ele do gancho. Lembrando que na terceira vez que o sobrevivente vai pro gancho, ele morre, tá? E caso o sobrevivente esteja escondido no armário, o killer ainda consegue capturar ele. E caso o sobrevivente pule a pallet e também pule a janela, o killer durante a animação também pode capturar ele. Ou dar um hit nele, pelo menos. Claro, se você tiver um time bom, né? Tem esse detalhe também, coisa que eu geralmente não tenho, fazer o quê? E caso reste apenas um sobrevivente, ainda temos a escotilha para esse sobrevivente escapar. No caso, a escotilha pode ser forçada pelo assassino, mas se o sobrevivente tiver um certo item especial, ele consegue abrir ela. E bom, esse daqui foi eu resumindo um pouco como funciona a gameplay base do Dead by Daylight, mas é claro que existem muitas variações, muitas variações mesmo, graças às perks, ou vantagens no português. Tanto o killer quanto o sobrevivente tem 4 espaços de perks. Entretanto, para desbloquear os 4 espaços de perks em ambos, tanto o killer quanto o sobrevivente, você deve upar eles na teia de sangue. A teia de sangue é um bagulho chato pra caralho de farmar, mas que basicamente toda vez que você faz alguma ação no jogo você ganha 100 pontos de sangue, ou mais, dependendo das coisas que estiver acontecendo na partida. E lá, ao upar o personagem que você tiver no level 15, você acaba desbloqueando os 4 espaços de perk. No caso, eles aparecem de 5 em 5 levels. Cada killer, cada sobrevivente tem 3 perks que eles vêm junto com eles. A princípio, você só pode usar as perks nesse sobrevivente ou nesse killer específico que tem essas 3 perks. Entretanto, ao chegar no level 50 da teia de sangue, você acaba subindo de prestígio, indo pro prestígio 1. Assim você libera o nível 1 dessas perks. E basicamente no prestígio 3 é quando você libera as perks com o seu poder total para todos os sobreviventes. Claro, você consegue ter essas perks no poder total sem fazer isso, é só você upar e na teia de sangue vai aparecer elas. Mas o método que todo mundo recomenda, menos eu prefiro realmente fazer o segundo método que eu falei, é você basicamente dar prestígio em tal killer que você quer a perk daí. Geralmente naqueles que a perk são meta no jogo. E Meta, pra você que não sabe, é a empresa dona do Instagram e do... É basicamente a perk mais usada, a melhor, entre aspas, e coisas desse tipo, sabe? No caso, esse termo meta também existe para outros jogos, como Clash Royale, enfim, jogos online no geral. Inclusive, parem de utilizar Mega Cavaleiro nos decks, cara. É uma carta chata pra caramba e a evolução dele só deixou mais chata. Ela não é forte, ela só é chata, cara. Muito chata. Mas, enfim. Enfim, cada perk vai afetar o seu gameplay de uma maneira diferente. Tem aquelas perks que acabam summonando objetos durante a partida, como por exemplo a perk do Leon, que é a granada de luz. Perks que vão utilizar o sistema dos totens do jogo, que basicamente o totem do assassino fica ativado, e dependendo da perk que você tiver, você pode abençoar aquele totem. Enfim, as perks diversificam muito o gameplay. Fora as perks, caso você esteja jogando sobrevivente, irá aparecer os itens na teia de sangue. Os itens variam muito daí, mas os mais comuns são kit médico, que serve para o personagem desbloquear a ação de se curar, ou se não curar um sobrevivente mais rápido. Lanternas, que serve para você cegar o killer, e caso o killer esteja carregando algum sobrevivente e você cegar ele, o sobrevivente consegue escapar do killer, sem precisar fazendo aquele negócio de você ter que ficar o botão para tentar se soltar, que quase nunca funciona. E a caixa de ferramentas serve para deixar o killer puto, dar rage kit, sair do jogo. E também serve, é claro, para consertar geradores e sabotar os gansos, mas isso daí é só um detalhe, tá? O principal mesmo é aquilo que eu falei. Enfim, existem outros itens também, e cada item tem uma raridade, que vai desde o marrom padrão até o roxo, se a gente estiver falando dos itens em si. Já os complementos, eles vão da raridade marrom também, até a rosa, que é basicamente o muito raro e tal. E os complementos servem para você modificar o item que você for usar, ou melhorar ele em tal ação, sabe? Por exemplo, o kit médico cura mais rápido, a caixa de ferramentas agora conserta o gerador mais rápido e deixa o killer ainda mais puto e dá rage kit mais cedo na partida. E é claro, a lanterna é transformada num porra de um sabre de luz, com um feixe de luz enorme assim. Que ainda assim eu não consigo salvar a galera, infelizmente, né? É triste, mas eu não sou muito bom em salvar a galera com luz. Já os killers vão ter o próprio poder, e no caso, o poder vai variar de qual killer você estiver jogando.
Existe aqueles que o poder do Killer C é fácil de você aprender a jogar e você vai conseguir sem problemas. E existe aqueles que o poder é um pouco mais complexo e existe mais estratégia. Ou aqueles que o poder até é simples, mas você precisa de uma habilidade grande no controle para conseguir jogar. Coisa que infelizmente eu não tenho, então também dá merda quando eu for jogar com esse tipo de killer. Mas enfim, o Dead by Daylight é conhecido muito também por conta de suas parcerias. E ao longo dos anos o Dead by Daylight fez diversas parcerias. Como por exemplo, as parcerias que tivemos com o Silent Hill, Halloween, A Hora do Pesadelo, Jogos Mortais, O Massacre da Serra Elétrica, Tokyo Ghoul, Castlevania, Tomb Raider, Alan Wake, Evil Dead, Five Nights at Freddy's, Pânico, Resident Evil tendo 2 vezes a mesma parceria, assim como Stranger Things, que recentemente ganhou seus capítulo 2 no Dead by Daylight. Enfim, entre muitas outras parcerias que o jogo fez ao longo desse tempo. Isso, claro, que eu tô falando de parcerias que adicionam sobreviventes e killers, porque ainda existem as parcerias de skin. E no geral deu bem em todos os crossovers que o Dead by Daylight fez ao longo de seus anos. Junte isso ao fato de termos killers originais e sobreviventes originais também, nós temos um jogo online que quase não falta conteúdo, e isso é muito bom. Eu digo quase não falta porque às vezes eles dão uma reciclada no conteúdo que já tinham lançado, mas ainda assim é um conteúdo, mesmo que reciclado. O que até me lembra um pouco o jeito que o Fortnite funciona. Só que talvez o Fortnite ele seja mais destacado por conta dele ter mais atualizações e tal. Agora, uma coisa que todo jogo que tem modo online tem, e que vai sofrer, inevitavelmente, é o balanceamento. E bom, como todo jogo online, o balanceamento é algo que não existe, tá? De fato não existe balanceamento no jogo online. Claro que tem aqueles jogos que se você gastar dinheiro pra caralho, tu vai ter uma vantagem enorme, né? Clash Royale. E bom, mesmo o DBD tendo killers que você tem que pagar dinheiro de verdade pra conseguir, que no caso são os killers licenciados, e não só eles, mas os sobreviventes também, você ainda assim tem acesso de conseguir as perks dele com o dinheiro do jogo, no caso. Já que o Dead by Daylight possui meio que os pontos de sangue, que serve pra você upar e fazer coisas desse tipo, e não comprar alguma coisa. Os fragmentos enredicentes, que são basicamente moedas que você ganha ao subir de nível ou completar certas missões. E é basicamente a moeda grátis que serve para você comprar as coisas no jogo. E as células Arios, que é a moeda paga que você só consegue se você comprar alguma coisa em dinheiro. Ou se você juntar pontos no Xbox e comprar desse jeito. E foi mais ou menos o que eu fiz, tá? Tá, eu comprei alguns pacotes de celulares que eu com dinheiro, mas a maioria foi justamente com ponto. Mas enfim. E assim, se você é um jogador que joga mais sobrevivente, você consegue comprar os sobreviventes licenciados separados, sem precisar pegar o pacotão e tal. Tanto que aqui eu peguei 4 killers separados, assim, sem precisar pegar o pacotão que vem com sobreviventes. E os 3 menores killers do jogo, basicamente, eles vêm liberados já pra vocês jogar com eles e tal. Então, tecnicamente, o Dead by Daylight não é um jogo pay to win. Apesar de que sim, se você pagar, obviamente, você vai ter umas vantagens aqui ou ali, como por exemplo, usar e desbloquear as 3 perks do killer, sem precisar esperar elas no santuário. Ainda assim, você pode se divertir sem gastar muito dinheiro. No geral, Dead by Daylight é isso. Um jogo que tem muitos problemas, inclusive problemas com hackers que tá tendo ultimamente. É sério, o nível de vídeos de hacker e tal tá subindo exorbitantemente. Mas que ainda assim é um jogo que conseguiu se manter forte por 10 anos, o que é algo raro em um jogo online. Tanto que há poucos jogos que tem um tempo parecido, ou que já passaram inclusive dos 10 anos. E eu sinceramente espero que ele continue assim, tá? Porque é um jogo que eu me divirto pra caramba. Eu adoro fazer live em que a galera escolhe os killers e tal pra eu jogar e tudo mais. E eu espero que finalmente, em 2026, com toda a treta do copyright resolvida com o Jason e tudo mais daí, ele finalmente segue no Dead by Daylight, tá? 2025 foi um ano tanto turbulento pro Dead by Daylight, turbulento pro lado negativo, diga-se de passagem, mas que ainda assim tiveram muitas coisas boas, tipo a parceria com o FNAF, a com Tokyo Ghoul, e a perda de 2 licenças, sendo a do Pinhead e a de Halloween, que no caso, a do Pinhead, que no caso é o Hellraiser, eu acabei não comprando, mas a do Halloween é uma das primeiras parcerias que eu comprei. E eu vou ficar triste com a saída de Redonfield, tá? Era o meu mapa favorito de jogar. Mas, infelizmente, é algo que pode acontecer com as licenças do jogo, o que é um ponto bem negativo. Mas, enfim, numa nota de 0 a 10 pro Dead by Daylight, eu dou um 8. É um jogo, sim, que tem alguns defeitos e algumas coisas que dá pra melhorar, mas que no geral é um bom jogo, que cumpriu muito bem sua proposta, e possivelmente é o jogo online que eu tô jogando ultimamente que eu mais me diverti jogando ele. E bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa um like, considere se inscrever aqui no canal. Se quiser entrar no nosso servidor do Discord, o link dele vai estar na descrição do vídeo. E é claro, se quiser ajudar o canal financeiramente, o link do Live Pix vai estar no comentário fixado. Fiquem bem e até a próxima. Fui!